satisfação que nós recebemos mais uma vez a oportunidade da casa de estarmos aqui hoje na condição de palestrantes. Há uma história que nós escutamos em uma outra palestra de um outro confrade e que era mais ou menos assim. Havia uma moça muito bonita que vivia num povoado. E essa moça era bela, meiga, muito sábia, muito inteligente. E à medida que o tempo passava, ela não envelhecia. Mas mesmo assim, apesar de toda essa jovialidade, dessa tranquilidade, ela que era muito inteligente, portadora de conceitos e conselhos maravilhosos, ela nunca era bem vista ou bem recepcionada no seio daquela comunidade. Toda vez que havia uma reunião, um movimento, alguma coisa, a sua presença era, vamos dizer assim, que desprezada. Ela nunca era bem vista por todos. Em certa ocasião ela estava triste, cabisbaixa, sentiu-se desprezada, e uma senhora, bem trajada, bem vestida, chegou em seu socorro. Minha filha, por que você está assim? Por que você está assim? Ah, eu sou muito desajeitada, ninguém gosta de mim. Não fale isso, deixe isso para lá. Vem aqui, vista uma das minhas roupas, um dos meus trajes. E a moça vestiu e ficou, já era bonita, já tinha os traços perfeitos, ficou muito mais bela. E a partir de então ela passou a ser recebida na comunidade, seus conselhos partilhados, suas ideias, as bem aceitas. Essa moça, meus irmãos, chama-se a verdade. E a bela senhora que enfeitou a verdade são parábolas. Muitas vezes, quando nós, assim, no nosso cotidiano, precisamos dar um conselho a algum amigo, a algum ente, querido, filho, irmão, às vezes até um pai, muitas vezes temos um bom anseio, temos um bom conselho, uma verdade. A gente espera muitas vezes aquele momento ali, preciso alertar, mas como fazê-lo sem ofender? Então Jesus, na sua magnitude, deu conselhos para todos nós. Nós temos diversas faixas evolutivas, diversos níveis de evolução. Jesus esteve entre nós e nos deu conselhos, verdades espirituais, através de pequenas historietas, fatos do cotidiano. E para a nossa noite de hoje, nós trouxemos uma passagem, e aqueles que já escutaram, nossas escusas, e pedimos, que acompanhem novamente, a explanação. Mas para aqueles que não acompanharam o estudo, segue uma meditação, segue umas ponderações. É a passagem do bom samaritano. E o evangelista Lucas, no capítulo 10, versículo 30 a 35, ele começa dizendo: levantou-se um doutor para pô-lo à prova. Levantou-se um doutor para começar, vamos dizer assim, uma discussão. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ele fez a mesma pergunta que em outra passagem o mancebo rico fez. Mas o mancebo rico fez por anseio de melhora íntima. Aqui é uma outra conotação. Ao que Jesus devolve o questionamento lhe perguntando: o que diz a lei? E a segunda pergunta: como a lei? Você é doutor da lei, o que diz a lei? E o que é que você entende disso? E ele, doutor da lei, diz a seguinte resposta: o que eu faço para possuir a vida eterna? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua força, e de todo o teu pensamento.
ele cita Deuteronômios. E em seguida, ao próximo, como a ti mesmo. Ele cita Levíticos. Ele era o doutor da lei. Ele respondeu a primeira pergunta de Jesus, o que diz a lei? Mas a segunda, como ler, ele passou em branco. Ao que Jesus disse, faze isso e viverá. E ele falou, querendo se justificar, e quem é o meu próximo? Então, diante dessa questão, Jesus traz uma verdade enfeitada, vestida de parábola. E ele começa dizendo assim, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho foi assaltado, e foi espancado e deixado meio morto. E por ali também descia um sacerdote, que vendo-o, passou de largo. Da mesma forma, um levita, que vendo-o, passou de largo. E por aquele caminho também seguia um samaritano, que vendo-o, desceu da sua cavalgadura, chegou ao pé dele, moveu-se de íntima compaixão, aplicou-lhe azeite e vinho, era quentinho ali, fez a asepsia das feridas. Pondo o doente em sua cavalgadura, a gente presume que talvez ele estava tão assim, vamos dizer assim, tão ferido, né, que não podia nem andar, talvez inconsciente. Pôs em sua cavalgadura, levou até uma estalagem e lá cuidou dele. E no dia seguinte recomendou ao estalajadeiro que cuidasse dele e deu 2 dinheiros e que o que gastar de a mais, ele ali acertaria posteriormente. Aí Jesus retorna ao doutor da lei e diz, qual dentre vós pareceu mais próximo da vítima? Ao que responde o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia. Então o mestre aconselha a todos nós, vai e faz a mesma coisa. Nós devemos retirar o contexto espiritual dessa passagem. O homem ia de Jerusalém para Jericó. A melhor interpretação, no nosso sentido, dessa passagem, está no livro, acho que de seu Rigonati, que fala o seguinte, Jerusalém para Jericó é um caminho, é 25 quilômetros mais ou menos. Jerusalém fica aproximadamente 650 metros acima do nível do mar, Jericó fica um pouco mais baixo, então é uma descida. Então de Jerusalém para Jericó é um caminho curto, mas nós estamos falando de uma verdade espiritual. Então Jerusalém para Jericó não é propriamente um caminho, e sim um tempo, de forma que o marco Jerusalém significa o nascimento, Jericó significa a morte. Quando todos nós um dia chegaremos, que nós prestaremos contas, entre aspas, da nossa administração, do nosso tempo, da nossa vida. Então Jesus dizia que um homem ia de Jerusalém para Jericó, ia na vida, ia tranquilo. E nesse caminho, durante a vida, talvez alguns de nós já tenham vivenciado alguns momentos, sofremos a ação de salteadores. E o evangelista relata de uma forma que eles agem rápido, sorrateiro, assaltaram, roubaram e deixaram meio morto. São situações afetivas, psicológicas, que decorrem justamente do nosso abandono voluntário das leis de Deus. É muitas vezes aquela dificuldade no casamento, que nos traz à casa espírita, tristes, melancólicos, é aquelas doenças, aquelas enfermidades. Nós temos um familiar que recentemente estava numa condição assim, uma condição difícil, né? Com a saúde debilitada, né? E a gente conversando com ele, olha, realmente, há determinadas etapas da nossa vida que nós recebemos algumas enfermeiras. Eu achei interessante o exemplo, enfermeiras que promovem reflexão e reajustes. Então, há situações em nossa vida, a perda de um emprego, por exemplo, perdemos o sustento da casa, às vezes descobrimos que um filho, né, se mete com
drogas, ou um filho muitas vezes encontra assim uma outra situação assim dificultosa, deixando nós meio mortos perante a vida, sem ação, sem prosseguir na jornada. Muitas vezes é nessa condição que nós chegamos à casa espírita. E Jesus prossegue salientando que pelo caminho, na nossa vida, passaram ali um sacerdote, dos sacerdos, aquele que serve, e um levita, aquele da tribo de Levi. Sacerdote e Levi para nós é letra morta, então vamos atualizar o contexto. No caminho passava um palestrante que vendo, ligou, ou um dirigente da casa espírita que vendo passou de largo. Pessoas que muitas vezes trazem a religião, conceitos filosóficos, assistem às palestras, dão palestras, aplicam muitas vezes paz, mas não vivenciam aquilo que fazem. Muitas vezes a gente acompanha alguns trabalhos assim, e nós também já nos surpreendemos nessa condição de estarmos num trabalho, como o nosso companheiro aqui relatou, na CETEB, pessoa no trabalho lá, quer fazer tudo rápido. Eu tenho que lavar a louça porque eu tenho que terminar, eu tenho que ir embora, tal, e é um trator no trabalho. Nervoso, mas está no trabalho essencial. Não tenho tempo de conversar comigo, eu tenho que fazer a minha função aqui. Como se ajudar ao próximo é bater ponto. É aquela visão muitas vezes superficial da dificuldade alheia, como Jesus salienta, vendo superficial, tá? Passa de largo, não se importa, não há aquela dedicação, é aquela presença muitas vezes que não está dentro do próprio coração. Então Jesus destaca essas duas figuras, vendo-o, passou de largo. Mas segue Jesus dizendo que um samaritano passou, um samaritano, para nós também samaritano, né? Mas para a época de Jesus aquilo chocou os espectadores ali, porque os samaritanos eles eram um povo assim, vamos dizer assim, desprezados. Eles partilhavam de conceitos filosóficos um pouco distintos dos judeus ali, e que em razão dessa divergência ali de alguns conceitos, eles eram desprezados, considerados criaturas de má índole. Então, se nós formos atualizar o conceito de samaritano, né, vamos dizer assim, passava pelo caminho um ateu convicto. O que seria um ateu? Acredita em Deus, entre aspas, né? Passou um ateu. Mas muitas vezes há pessoas que se dizem ateu, mas no momento de aflição revelam-se cristãos genuínos. Então Jesus, quando disse um samaritano, foi, vamos dizer assim, um tapa de luva naqueles que estavam ali assistindo, bebendo da sua explanação. E Jesus ainda descreve com minúcias. Ele chega, desce da sua cavalgadura. Quando nós muitas vezes nos propomos auxiliar o próximo, como nós estávamos aqui conversando com algum companheiro alguns minutos atrás, muitas vezes descemos da cavalgadura para auxiliar o próximo e às vezes demoramos anos andando sem essa cavalgadura. Quando nós descemos para ajudar o próximo, é você descer da cavalgadura, você abrir mão do seu conforto, você abre mão muitas vezes daquele descanso, daquela situação. Muitas vezes descer da cavalgadura é você partilhar da aflição alheia, e muitas vezes não é imediato, é anos nessa situação. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 110, Caridade Essencial, ele destaca um ponto muito interessante. Quem dá pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino de Deus.
em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. Vamos um pouquinho adiante. Destaca Emmanuel: ninguém pode assistir ao trem com eficiência se não procurou edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito da boa vontade para com o que necessitam, e ninguém ensinará com segurança se não possui em seu favor atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão, ao auxílio fraternal. Em outras palavras, meus irmãos, descer da cavalgadura. Você, muitas vezes, assina um compromisso para com a espiritualidade. Não só para aquele que você está prestando auxílio, mas, muitas vezes, para toda uma situação aflitiva que, muitas vezes, nós não temos noção de imediato. E que, talvez, se tivéssemos noção da dificuldade, talvez não decidiríamos. Mas Jesus é sábio. Mostra o doente, mostra a situação e, com o auxílio da providência divina, vai auxiliando. E na sequência destaca: desceu da cavalgadura e moveu-se de íntima compaixão. Veja o que o evangelista destaca primeiramente, antes de toda a ação, aplicar o azeite, pôr a cavalgadura, moveu-se de íntima compaixão, porque primeiro o que nós é o sentimento. Emmanuel, no livro Pensamento e Luz, destaca que os frutos da individualidade nossa, primeiramente é o sentimento. Moveu-se de íntima compaixão, pondo em sua cavalgadura, e seguiu viagem. Então, nós podemos imaginar que talvez ele terminou a viagem a pé, pondo na sua cavalgadura, quer dizer, a viagem tornou-se mais penosa. E aqui nós destacamos, apesar do evangelista não salientar aqui, com todo respeito assim, não foi presenciado por ninguém. Estava só o samaritano e o doente e o enfermo. O samaritano não perguntou qual era a sua religião, não perguntou se era casado ou se era solteiro, não perguntou qual era a sua opção sexual, se você era esse ou daquele partido, não. Não saiba a sua mão direita o que a esquerda faz. A caridade genuína. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, num capítulo chamado Glória Cristã, Emmanuel destaca um ponto interessante, que o mundo conhece muito das glórias sangrentas das lutas homicidas, glórias da avareza nos cofres da fortuna. Nós, muitas vezes, para sermos considerados bem-sucedidos, glórias da fortuna, glórias da avareza, fulano ou fulana deu certo na vida, ciclano ou ciclana prosperou. Nossa visão de mundo é essa. Mas Emmanuel destaca: num plano em que campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda e mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre do lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto, raros conseguem vê-los com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não proporciona e nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência transformada em tabernáculo vivo. Então, o samaritano desceu, moveu-se de íntima compaixão e também seguiu o seu instinto natural, seguiu a sua própria consciência. Em outras palavras, a pessoa, quando se prontifica a auxiliar o próximo, fica muitas vezes corrido, dispendioso. Às vezes aquelas pessoas que trabalham nas vidas assistenciais, muitas vezes tem algum familiar, algum ente um pouco mais avançado. Fulano, deixa disso, você fica indo lá, você fica fazendo isso, para que você vai perder tempo com aquelas pessoas? Nós conhecemos uma senhora que ela tem todas as suas dificuldades, assim como o samaritano também seguia a sua vida, E a vida é cheia de atribulações, Tem uma filha com
uma dificuldade mental, um filho com uma paralisia, ela é uma pequena empresária, ela tem assim a sua administração, ela não tem marido, então fica todo o serviço de casa para ela, e ela ainda encontra tempo para fazer sopa, para distribuir a sopa aos necessitados, aos carentes, debaixo das pontes. E ela um dia conversando falou: nossa, Daniel, sabe que é o mais importante? Não é nem a sopa, é a água. Como é difícil as pessoas da rua acharem água potável assim para beber, eles querem água. Eu falei: nossa, água é importante, Daniel. E a pessoa humilde assim, sabe, a pessoa ia, a gente observando aquela luz, fala: nossa. E ela encontra tempo assim, sabe? Porque tempo a gente não encontra. Tempo é aquilo que vai no nosso coração, é aquilo que nós temos como prioridade na vida, né? E essa irmã assim, muitas vezes falaram para ela: mas fulana, você vai lá, naquele ambiente, aquelas pessoas assim, porque quando a pessoa resolve descer do cavalo, na linguagem, é difícil, né? É muito difícil, como nós dissemos no início da nossa explanação. Você desce do cavalo e às vezes você segue a vida toda fora da cavalgadura, sempre levando o necessitado na sua cavalgadura. E o samaritano, prosseguindo aqui, pegou o doente e levou para a estalagem. O que seria a estalagem, meus irmãos? Nós estamos numa estalagem. São centros espíritas, as igrejas católicas, os NAs, os AAs, são pontos de apoio em que os estalajadeiros, vamos dizer assim, os espiritualidade superior, né, os que conduzem o trabalho nessas casas, são amigos de quem? Dos samaritanos. Alguns de nós, né, não vamos assim, alguns de nós provavelmente já fomos levados a uma estalagem. Estávamos tristes, estávamos assim num momento de profunda reflexão em nossas vidas, e alguém chegou na sombra: olha, vamos lá no Centro Espírita Maria Modesto Cravo, vamos lá naquela igreja, vamos lá no Narcóticos Anônimos ou no Alcoólicos Anônimos, lá você vai encontrar. E somos que colocados em uma cavalgadura, a pessoa muitas vezes literalmente nos trazem, ou nós trazemos, né? Porque partindo desse pressuposto, meus irmãos, levita, samaritano, sacerdote, são tudo situações que nós vivenciamos na nossa jornada evolutiva. Mas o que Jesus destaca para nós é isso: faze isso e viverá. Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele traz um ponto muito interessante sobre essa questão do samaritano. Destaca o benfeitor: esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e de certo encontrarás. Antes de tudo, a vida te encaminha ao próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Emmanuel está dizendo que nós não chegaremos à espiritualidade superior se não socorrermos o próximo. Mas quem é o meu próximo? Perguntarás de certo, como fez o doutor na ilustre passagem. Convém saber que além do próximo mais próximo, aquele que nós temos afeição, próximos a quem nós nomeamos o coração, um pai, um filho, um ente querido, um irmão estimável, um amigo íntimo do clima doméstico, o próximo é igualmente uma pessoa que nunca viste. Você pode escolher a quem você vai socorrer. É uma opção. Mas o interessante é que nós nunca sabemos quem virá em nosso socorro. O próximo é a pessoa que te impõe um problema, verificando-te a capacidade de auxílio. O próximo é quem te calunia, medindo-te a tolerância. O próximo é a criatura que te induz à tentação, testando-lhe a resistência.
Em suma, o próximo é o inspetor da vida, que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre eles, nós, se destaca sempre o binômio necessidade e oportunidade, a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído. Isso está claro aqui na passagem, na estrada do caminho para Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, isso nós não temos dúvidas. Agora o que Emmanuel destaca aqui: mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi para o samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para encontrar-se com Deus. Em outras palavras, meus irmãos, queiramos nós, que quando chegarmos assim nos instantes verdadeiros da nossa existência, né, a gente nunca sabe, né? Mas queiramos que quando chegar o momento de nós, vamos dizer assim, partirmos daqui para a pátria espiritual, como diz a leitura aqui, que nos antecedeu, o templo é propriedade de Deus. Queiramos nós termos algo em benefício nosso, algo que nós fizemos, queiramos nós tivermos figurados, ainda que momentaneamente, na condição de bom samaritano, meus irmãos. Porque que Emmanuel diz aqui que, assim como o samaritano, a gente tem a possibilidade de ajudar, também essa possibilidade, quando nós o fazemos, não que nós vamos esperar algo em troca, não é essa a conotação, mas o que Emmanuel esclarece aqui é que toda oportunidade que nós saibamos aproveitar, nos antecedeu o café aqui com os irmãos, né, em outro centro, todos nós conhecemos aquele comércio, qualquer que seja a oportunidade. Antes de nós visualizarmos o desafio, tenhamos assim a sensibilidade de primeiramente agradecer a Deus por estarmos ali na condição de podermos auxiliar e saibamos que aquilo que nós estamos fazendo em benefício ao próximo, em uma outra ocasião, em uma necessidade, isso se reverterá para nós, porque aqui o que nós observamos aqui é que o samaritano, ele usou apenas do que tinha ao seu dispor, azeite e vinho. Passe, converse, visita fraterna, conselhos, às vezes uma ajuda monetária, aquilo que você dispõe. Segue o conselho de Jesus. Fazemos isso, meus irmãos, e viveremos muito melhor. Eu agradeço mais uma vez o convite da casa, né? Agradeço a oportunidade de nós estarmos aqui na condição singela de palestrante, né? Rememorando esses conceitos que esperamos que entrem em nosso próprio coração e partilhando a sensibilidade para os nossos irmãos. Muito obrigado, que Deus os abençoe hoje e sempre. Pedimos que as bênçãos desta casa espírita também seja estendida aos nossos lares, aos corações dos nossos familiares, aos nossos entes queridos, aos amigos, aos irmãos a quem não nos querem muito bem, àqueles a quem nós ofendemos nesta ou em outras vidas. Que esta bênção também seja estendida aos presídios, Senhor, às consciências endividadas que coletivamente resgatam seus débitos para com a humanidade, para consigo mesmo. Que as bênçãos dessa casa espírita também sejam estendidas, Senhor, aos leitos dos hospitais, àqueles irmãos que neste momento padecem agonia e dor, na incerteza do futuro, se partirão ou não para a pátria espiritual.
àqueles irmãos que estão sofrendo, que estão com dores, Senhor. Que as bênçãos desta casa espírita também, Pai, seja estendido aos prostíbulos, às casas de prostituição, a todos os ambientes, Senhor Jesus, em que pessoas entorpecem as consciências e se endividam cada vez mais. São todos nossos irmãos. E de nossa parte, Senhor, nós estamos profundamente agradecidos, Pai, por estarmos aqui hoje, todos reunidos em Teu nome, Senhor. Todos nós estamos sendo auxiliados na medida dos nossos merecimentos e na medida das nossas necessidades. Como é bom, Senhor. Obrigado, Mestre amigo, pela vida e por tudo, Senhor, que temos recebido. E em Teu nome, Pai, auxiliados pelos mentores desta casa espírita, nós damos por continuidade outro trabalho do Centro Espírita Maria Modesto Cravo. Que Deus os abençoe, hoje e sempre.